bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Iorosui de Mello, ação de estudos jurídicos. Essa aqui é a nossa playlist sobre o Código Civil, eu sou o Diogo Fortunato. Primeiramente eu quero pedir desculpa para vocês, porque nas duas últimas aulas, a primeira aula foi sobre a teoria geral do fato jurídico e depois a gente começou a estudar o negócio jurídico. Nessas duas últimas aulas eu tava com o microfone de lapela, que é isso aqui, só que ele estava desligado, então é como se nem tivesse ligado. Então a qualidade do áudio não ficou tão legal como costuma ficar. Então por isso me desculpem. Foi as duas últimas aulas passadas, as duas últimas aulas. O que eu vou falar para vocês agora? Na aula de hoje nós vamos ver os defeitos do negócio jurídico. Nós vimos que os defeitos do negócio jurídico, a gente já falou mais ou menos na última aula, vimos que os defeitos do negócio jurídico estão relacionados aos vícios da vontade. São os vícios da vontade que vai dar ensejo às anulabilidades e não a anulidades, que nós já estudamos na última aula. Vimos as hipóteses, vimos casos específicos, só que hoje vamos falar apenas sobre os defeitos dos vícios da vontade. Então aqui, uma coisa que eu tenho de colocar para vocês aqui, eu coloquei nas noções gerais, é lembrar que antigamente a simulação era uma causa de anulabilidade, ela era considerada como um vício da vontade. Agora, com a mudança, então coloquei aí até em cor diferente, lembrar que a simulação não é mais nulidade. Ela não entraria mais nas anulabilidades, e sim na nulidade. Lembrar que a simulação é causa de nulidade, não anulabilidade. Assim, ela não consta mais nos defeitos dos negócios jurídicos. Tanto é que ela foi lá para o 171. Não, deixa eu conferir o artigo. Simulação. Ela foi para o 167. Ela saiu do rol de um e foi para o outro. Mas vamos começar a estudar, então, quais são esses vícios da vontade. Primeiramente, a gente vai parte por parte. Vamos ver primeiramente o erro ou ignorância, chamado de erro e ignorância. O erro e ignorância, a gente tem que pensar que ele parte da própria pessoa, não envolve um terceiro. É quando a pessoa se engana por si mesma. Então, falta de percepção sobre os elementos fundamentais do negócio. No erro, o agente se engana sozinho. Quais são os requisitos para se constituir um erro? Alguns requisitos precisam ser observados para que aquele erro seja considerado como tal. Por exemplo, não pode ser um erro excusável. São basicamente 3 requisitos. Deve ser um erro principal. Essencial são sinônimos. Erro principal, essencial ou substancial. Também alguns chamam de erro de direito. O que significa isso? Que não pode ser um erro acidental. O erro acidental não torna o negócio anulável. Isso é uma coisa importante. Não pode ser um erro ocasional. Tem que ser um erro na essência do negócio jurídico. Deve ser um erro real. O que significa essa palavra real aqui? É um erro que causou prejuízo a quem celebrou o negócio jurídico. E um erro excusável. Um erro excusável é um erro que não é inexcusável. É um erro aceitável, um erro que a gente pode considerar que qualquer pessoa poderia cometer naquela situação. O homem médio, chamado homem médio, erraria nessa situação. Aqui a gente tem de levar em conta a boa-fé objetiva e não a subjetiva de cada pessoa. Aí temos algumas hipóteses novas que foram trazidas no código. Temos chamado de erro de cálculo. Qual que é essa possibilidade? No erro de cálculo vai gerar apenas a ratificação. Está lá no 143 do Código Civil. Tem outro erro que é chamado de erro por falso motivo. Ele está estabelecido no 140 do Código Civil. Esse erro, chamado de erro por falso motivo, ele só vai ensejar a anulabilidade se o vício for pela razão determinante. Essa palavra tem de estar no enunciado da opção, se for uma coisa de marca X, alguma coisa assim, mas significa da razão determinante daquele negócio jurídico que vai ocasionar esse erro por falso motivo. Aí eu coloquei aqui os artigos, vou passar rapidamente só para a gente rever o que a gente passou, assim, de forma positivada, né, de forma tipificada. 138 estabelece que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações da vontade emanarem de erro substancial, foi o que a gente falou lá em cima, que poderia ser percebido por pessoa diligente, normal em face das circunstâncias do negócio. Aí, o artigo inferior, o subsequente, o 139, estabelece o que seria um erro substancial. Quando interessa a natureza do negócio, do objeto principal da declaração ou de alguma das qualidades a ele essenciais.
Segundo, quando concerne a identidade ou qualidades essenciais da pessoa a quem se refere a declaração da vontade. E última hipótese, sendo direito e não implicando recusa a aplicação da lei. Aí temos 140, falso motivo, foi o que eu falei para vocês lá em cima também, só vicia quando a declaração da vontade, quando expressa por razão determinante, o erro de indicação da pessoa ou da coisa que se refere à declaração de vontade não viciará o negócio jurídico. Por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. E o erro de cálculo é o que está determinado no 143 e temos o 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem se manifesta, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Ou seja, o objetivo realmente que quem está celebrando o negócio jurídico queria inicialmente. O erro de cálculo, como eu falei para vocês, convalida, né, pela retificação que nós vimos na aula passada. Vamos passar pelo dolo. Agora, a gente entender o dolo, a gente tem que entender ele da mesma forma que o erro. A pessoa se engana. Mas aqui no dolo ela se engana porque um terceiro causou esse erro nela. Então, é o erro provocado. É o erro provocado por um terceiro. Um erro provocado. Aqui também tem requisitos para caracterizar o dolo, né? Deve recair sobre as circunstâncias essenciais, como eu falei para vocês, é um requisito bem parecido. Não pode ser, por exemplo, um dolo acidental. E o que seria um dolo acidental? É que mesmo que a pessoa tivesse o conhecimento, ela celebraria esse contrato da mesma forma, né? Se celebraria o contrato do mesmo jeito, se soubesse que, na verdade, não estivesse em dolo sobre aquele... o que foi enganado, digamos assim. O dolo deve ser real também. O que significa isso? Que aquele dolo deve ter causado à parte um prejuízo. Aí temos outras modalidades aqui, que uma delas é, por exemplo, dolo recíproco, faz com que duas pessoas estão celebrando um negócio jurídico e ambas estão agindo dolosamente uma contra a outra. Nesse caso, não vai dar ensejo à anulabilidade, porque ambas as partes agiram com dolo reciprocamente, é o 150. Existe o dolo por omissão, né, quando uma pessoa ela engana a outra, vou usar esse termo aqui para ficar mais fácil a compreensão, quando a pessoa engana a outra, não por falar alguma coisa, mas por não dizer alguma coisa que a parte deveria saber para celebrar aquele negócio jurídico. Se a parte soubesse daquilo, ela não teria celebrado, então é chamado de dolo por omissão. Temos o dolo realizado por terceiro. Estou pactuando com uma outra pessoa, estou pactuando A com B, entra uma terceira pessoa C que engana o B para mim. Então é um dolo praticado por terceiro que está fora da relação jurídica. Esse é o dolo realizado por terceiro, tá? 148. Então, sim, gera anulabilidade também, pode ocorrer desde que a parte que se beneficiou sabia ou deveria saber. O terceiro responderá por ter perdas e danos. Ou seja, eu, que fui beneficiado nesse negócio jurídico, se eu sabia que ele estava agindo com dolo para me beneficiar, vai sim ensejar responsabilidade. Independentemente da minha responsabilidade, o terceiro que causou o prejuízo, que levou o B, no nosso exemplo aqui, ao dolo, ele vai ter que responder por perdas e danos. Conforme eu fiz no erro, aí eu trouxe aqui para vocês uns artigos que estão relacionados ao dolo, né? São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. O dolo acidental, que foi o que eu mencionei lá em cima, só obriga a satisfação das perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado mesmo embora por outro modo. Que é o que eu falei para vocês, o dolo acidental ele não é caracterizado. E ele vai acontecer quando, mesmo se a pessoa soubesse da situação que estava sendo omitida ou foi colocada que não existia, haveria celebração do contrato. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional, de uma que é o dolo por omissão, no 147, no 148, pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem o proveite dele tivesse ou deveria ter conhecimento. É o erro causado por terceiro, fora do processo. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Você falando das perdas e danos, e o 150 falando do dolo recíproco. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo anular o negócio jurídico.
Próximo tema é a coação. Coação, essa que pode ser de duas formas. Existe a coação... Simulação a gente estudou no último... simulação a gente viu na aula passada, quando nós estudamos as nulidades, nós vimos que a coação, que a simulação, existe a simulação parcial e a simulação total. E eu estou fazendo referência a isso porque tem um peguinho aqui que a gente tem que lembrar. Qualquer tipo de simulação, seja ela parcial ou total, é nulidade. Sempre é nulidade, porque às vezes podem perguntar se a nulidade, se a simulação parcial vai gerar nulabilidade. Não gera, é sempre nulidade. Agora aqui a coação também existem duas formas, por isso que eu lembrei aqui, eu queria falar para vocês. Tem uma coação que é chamada de coação física e tem outra coação que é chamada de coação psicológica. Pois bem, tendo esclarecido para vocês, eu tenho de falar para vocês que apenas a psíquica que vai anular, vai ser o negócio jurídico vai ser anulável. Porque quando for uma coação física, é como se aquele negócio não fosse nem inexistente, como se nem estivesse celebrado. Então, tipos, coação física, causa inexistente. Pois a ausência da declaração de vontade, não existiu nem declaração da vontade, a pessoa estava coagida fisicamente, gera inexistência. Isso segundo a interpretação da doutrina sobre o assunto, né? E a psíquica é causa de nulabilidade, porque a pessoa, mesmo que coagida psicologicamente, ela houve uma manifestação da vontade dela. É claro que sobre esse tema aqui tem uma discussão doutrinária, só que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Isso aqui eu estou falando o posicionamento majoritário. Continuando, leva-se em conta o particular de cada pessoa e não um homem médio. Então aqui, quando a gente falou lá que sempre vai levar em conta a boa-fé objetiva, aqui está relacionado justamente com isso. Mas, por exemplo, no caso da interpretação da coação psicológica, o juiz, por exemplo, o juiz quando for analisar, ele vai observar o psicológico de cada um individualmente, porque cada pessoa reagiria a uma situação de uma maneira diferente. Por isso que leva-se em conta esse lado da pessoa e não o homem médio comum, como nos outros casos. Isso aqui está no 152, nós vamos ver mais um pouquinho mais para baixo. Não caracteriza a coação o exercício regular de direito e o temor reverencial. Aqui eu vou citar alguns exemplos para vocês. O que seria esse exercício regular de direito? Exemplo, membro do Ministério Público como comerciante em uma ação cívico-pública. Eu coloquei assim só para lembrar do exemplo. Tem o Ministério Público, tem um comerciante, ele está irregular. Aí o membro do Ministério Público passa lá e lhe diz que ele deve saldar as suas prestações tributárias, caso contrário será entrado contra ele uma ação civil pública. O comerciante vai lá, paga o que ele deve pagar e depois vem alegar que ele só pagou porque foi coagido pelo menos do Ministério Público. Aí ele pretende a anulação desse negócio jurídico. Nesse caso não caberia, porque o Ministério Público reagiu com exercício regular de direito, apenas avisando, digamos assim, que ele estaria, se ele não saudasse o que ele deve, ele teria suas consequências. Bem, amigos, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que essa interrupção aí não aconteceu por minha causa. E vocês não vão acreditar, mas é a terceira vez que eu vou gravar esse pedaço da aula. E me cumpre aqui contar pra vocês o que aconteceu agora. Que eu tô rindo, mas eu tô com raiva pra caramba por dentro aqui. Eu gravei a aula. Nesse momento aqui, esse vídeo aí deve estar com mais ou menos 13, 14 minutos. Essa aula aí tava com quase 40 minutos. Só que, na primeira vez que eu fiz essa gravação, alguém me ligou. Alguém me ligou aos 3 minutos. Só que eu não vi, o celular tá no silencioso. Mas ele toca e aí para de gravar, porque eu não tenho câmera. Eu tenho um celular, que eu considero ele com a resolução excelente, mas tem esse problema de alguém ligar e ele cortar o vídeo do nada. Aconteceu isso. Eu falei, terminei a aula, na hora que eu fui pegar o celular, não gravou. Aí tá, coloquei aí de novo. Falei algo parecido com o que eu tô falando aqui agora, pedindo desculpa pra vocês, porque ficou com corte aí no meio, ficou estranho. E expliquei o que tinha acontecido. Falei, vou fazer aqui então, é chato fazer a gravação de novo do mesmo tema e tal. Mas vou aqui fazer de novo rapidamente, não vai ficar da mesma forma. E tá, comecei a falar, falei, terminei a aula. Fui lá pegar o celular para fazer a edição.
Na hora que eu vou pegar, pá! Só grava 2 minutos. Estava sem espaço no dispositivo, não teria como armazenamento. Eu falei, não acredito que eu vou ter que fazer isso de novo. Então tá, pessoal, essa aqui é a terceira vez que estou gravando isso. Eu tô aqui 1 hora e 40 minutos tentando gravar mais meia hora de aula, porque a tecnologia às vezes falha. Então, pessoal, eu estou cansado de falar do tema, porque eu falei 3 vezes, então eu não vou exaustir isso aqui. Então me desculpem, eu não vou exaustir a parte dos artigos, mas eu vou explicar tudo como eu expliquei antes. Por mais chato que isso seja, falar pela 4ª, 5ª vez, seguido, de forma sequente, né? Por exemplo, dar uma aula, explicar alguma coisa aqui para alguém, depois eu vou para, digamos assim, estou em uma sala de aula, né? Eu vou em outro local explicar aquela aula para outras pessoas. Mas na hora que eu estou fazendo aqui um vídeo, essa situação aqui se torna meio chata, porque eu queria ver outra matéria já também, né? Eu queria ver outra matéria, porque eu estudo aqui, vou estudando, vou aproveitando e tal, vou aprendendo mais. Mas tá, eu fiz esse parênteses aqui, eu acho que ficou muito longo já. Então me desculpem, vamos continuar. A última coisa que eu já até decorei o que eu tinha falado para vocês. A última coisa que eu tinha falado aí no vídeo, eu estava dando um exemplo do Ministério Público, que não se constituía, a gente estava falando lá de coação. Deixa eu achar aqui, coação. A gente estava falando lá que não vai se constituir a coação, não vai gerar a anulabilidade do negócio jurídico, quando partir de um exercício regular de direito, que seria o exemplo do Ministério Público, que avisa alguém que se a pessoa não regularizar a sua situação tributária e tal, vai ser entrado contra aquela pessoa uma ação cívica pública. A pessoa depois, posteriormente, tenta alegar que foi coação do Ministério Público e quer seu ressarcimento e anulação daquele negócio jurídico. Não cabe, porque aí foi um exercício regular de direito. A mesma coisa se diametralmente oposta seria em relação a palavra certa, cadê? Temor reverencial, que seria o exemplo de um pai e de um filho. Eu faço esse trem aqui que meu pai está pedindo para ele me encher o saco. Ou, por exemplo, em relação hierárquica também caberia isso. E eu estava reparando também, fazendo outro parênteses aqui na aula, como que fica diferente, porque o que eu expliquei para vocês na aula, se vocês forem assistir os vídeos de trás, eu não havia ligado o microfone, então o áudio não tinha ficado nem um pouco bom, não tinha ficado nem um pouco ruim. E eu peço desculpa novamente por isso, eu acho que hoje foi um dia de muitas falhas essa semana, então eu fiquei muitos dias sem gravar as aulas de jeito, e quando eu volto a gravar eu não pego no mesmo pique, não pego no mesmo taxa de explicação, digamos assim. E, voltando aqui novamente à aula, espero que isso não atrapalhe vocês dessas vai e vem, porque tem muita gente que tem dificuldade e quando a gente fala de outra coisa assim, desvia do que a gente disse anteriormente, então fica muito complicada a situação, principalmente com essas interrupções que aí na aula que acontecem. Mas continuando, a coação de terceiro, eu já expliquei isso aqui pela 3ª vez, mas eu não dou dando conta de não falar isso para vocês, que está sendo chato. Mas vamos lá, como que é a coação de terceiro? Eu estou celebrando um negócio com A e B, eu sou A, tem a pessoa B, vem um terceiro, coage a outra pessoa a praticar um negócio comigo. E eu tinha o conhecimento que aquela pessoa está praticando a coação. Nesse caso, se eu tinha o conhecimento, então esse negócio vai ser anulável. Essa pessoa que praticou a coação vai ter que responder por perdas e danos. Se eu não tinha o conhecimento que houve essa coação, o negócio vai ser válido sim. E aí temos os artigos aqui da coação, que está entre o 151 e o 155. Temos o estado de lesão. Deixa eu pegar uma água aqui. Temos o estado de lesão. Uma pessoa celebra um negócio jurídico. No estado de lesão, eu quero que vocês prestem atenção, porque o estado de lesão é muito parecido com o estado de perigo. Uma pessoa celebra um negócio jurídico e esse negócio jurídico, no momento de sua celebração, ele é excessivamente oneroso. E essa situação de extrema onerosidade, ela não é posterior, ela não é superveniente, ela já existe no momento do negócio jurídico. E a outra parte sabe que é excessivamente oneroso. Ela sabe que eu estou praticando esse negócio jurídico por uma necessidade, por exemplo, pagamento de dívida, alguma coisa do gênero, por extrema necessidade e por desconhecimento. Pode ser por ignorância ou por extrema necessidade. Então a pessoa celebra um negócio jurídico assumindo uma prestação extremamente onerosa. O que é isso? Desproporcional. Somente por inexperiência ou necessidade. Temos o requisito objetivo, que é onerosidade excessiva, né? Essa onerosidade não é superveniente, ela não é posterior.
E existe a premente necessidade ou inexperiência, com o conhecimento da outra parte. Aqui, no estado de lesão, existe a possibilidade de retificação, de convalidação. Está lá no parágrafo 2º do 157. Essa convalidação vai dar da seguinte forma. Se não acontecer anulação desse negócio, existe a possibilidade da parte contrária que celebrou o negócio comigo, ela reduzir a prestação para ficar equilibrada. E aí não vai ser mais extremamente oneroso. Então, é essa a possibilidade. Outro ponto importante é lembrar que lá no CDC, no Código do Consumidor, a onerosidade excessiva gera nulidade. Ela gera nulidade, não anulabilidade, é diferente. Então, se você estiver defendendo seu cliente, você conseguir tipificar o Código do Consumidor, aplicar o Código do Consumidor no caso, é muito melhor, porque vai gerar nulidade, não anulabilidade. A garantia é muito maior. O estado de perigo, vou falar dele agora, porque é muito parecido. Também existe o requisito objetivo, que é a prestação excessivamente onerosa. Só que o motivo vai ser diferente. O motivo não vai ser por uma necessidade minha ou por um desconhecimento meu. É um requisito objetivo. O estado de perigo é para salvar a minha vida ou para salvar alguém de minha família. Esses requisitos. E o exemplo melhor é o cheque de caução em hospital, né? O meu parente está morrendo lá, fala, só vou salvar a vida dele se você me der um cheque de 500 mil. Então, essa atitude da parte aproveitar da situação é chamada de dolo de aproveitamento. A pessoa tem que ter o conhecimento do meu estado de perigo ou do meu familiar. Esse é o requisito subjetivo, né? Uma premente necessidade de salvar a si ou a pessoa de sua família de uma situação de risco conhecida pela parte contrária. É chamado de dolo de aproveitamento. Aí tem esse exemplo para vocês. Temos o artigo, né, que está lá no 156. E agora temos a fraude contra credores e a fraude contra execução. Vamos ver eles juntos porque é diferente. A fraude contra credores é chamada também de ação, a fraude pauliana. Tanto é que existe a ação pauliana, né, para desfazer negócios desse gênero. E a fraude contra a execução. Como que é isso basicamente? É o esvaziamento patrimonial. Eu tenho um credor, eu devo credor, eu começo a esvaziar o meu patrimônio para não pagar aquele credor. Isso é a fraude contra credores. Se aquele credor entrou com uma ação de cobrança, uma ação de execução, uma ação monitória contra mim, eu começo a vender, e depois eu fui citado para esse processo, ou eu fui citado para uma ação de execução, eu começo a vender o meu patrimônio depois, aí já é ação e execução. Qual é a diferença dos efeitos? Os efeitos é que na ação contra credores vai ser anulabilidade. Já se for fraude de execução é nulidade, é como se esse negócio fosse ineficaz. Então existe um requisito objetivo, que é o esvaziamento patrimonial, e um subjetivo, que é o conluio fraudatório. O que seria isso? É minha vontade de prejudicar a pessoa, de prejudicar o credor. Esse segundo objetivo, né, como que eu vou demonstrar que o cara vendeu o carro para não me pagar? Como que eu vou demonstrar esse aspecto subjetivo? É bem difícil de comprovar isso. Então, por isso que o nosso Código Civil ele ajuda nesse sentido, e ele considera algumas situações específicas já com esse intuito. Por exemplo, eu negar herança, eu não aceitar herança, ou eu perdoar dívidas que me devem, né? Eu estou devendo alguém e eu fico perdoando as dívidas. Então são situações estranhas e o código considera essas como esse condúlio fraudatório. A gente vai ver aqui já já. Então, deixa eu dar alguns exemplos. 156. Os negócios de transmissão gratuita de bens e remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzidos à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelo credor quilografário. Outro exemplo é o 162. Me desculpem, 163. Presume-se fraudatórios dos direitos dos credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Então são esses exemplos assim que considera o código como esse conluio fraudatório. Vai considerar como se aquela ação fosse fraudulenta para prejudicar aos credores. Então, como eu falei, né? Agora a fraude contra a execução. Se o mesmo ato, o esvaziamento patrimonial, foi praticado depois que tiver tido a citação para um processo de conhecimento ou um processo de execução, e depois disso ele começou a alienar os bens, aí é fraude de execução. E com base no novo CPC, lá no 792, gera ineficácia e não anulabilidade. Aí é nulo o negócio, é como se nem tivesse eficácia o negócio. Aqui temos o 375 do STJ, que estabelece que só se reconhece a fraude de execução se houver registro da penhora ou do bem alienado,
ou prova de má-fé do terceiro. O que significa isso? Que eu estou praticando um negócio ali para esconder do outro cara lá. Meus bens aqui, ó. Tô escondendo meu negócio aqui com um terceiro aqui, pro outro lá não saber. Se essa pessoa aqui tinha um conhecimento, aí é fraude de execução, né? Se for posterior. Agora, se não, vai entrar na fraude contra credores. Pois o terceiro que adquire precisa ter conhecimento para caracterizar a ineficácia do negócio na fraude de execução. Aí temos os artigos aqui que vai do 158 até o 165. Recomendo a leitura. Antes eu havia feito a leitura de artigo por artigo e a aula tinha ficado com 40 minutos. Antes, né? Antes desses erros aqui de interrupção de gravação. Novamente peço desculpa para vocês e desculpa por ter falado aqui um bocado da aula, mas eu expressei aqui sem cortes e sem nada o que aconteceu. Na próxima aula eu vou gravar para vocês a aula que fala sobre os vícios do negócio jurídico. Foi uma aula que eu falei para vocês que eu ia fazer separada, porque tem muita coisa para falar sobre o tema, pessoal. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.